Olá, eu queria primeiramente agradecer pelo convite que me foi feito a ministrar essa fala sobre as tecnologias e a importância dessas tecnologias na saúde planetária. Parabenizar toda a organização do evento pela temática abordada, uma temática imprescindível de discussão, uma temática atual, uma temática que precisa que cada vez mais nos debrucemos para as discussões nesse aspecto. Então, gostaria de agradecer profundamente pelo convite. Estamos então apresentando o tema que me foi proposto, a importância das tecnologias para a saúde planetária. E nesse aspecto eu queria destacar, né, da relevância desse tema, né, o quanto hoje é imprescindível discutir a saúde planetária e o que as tecnologias podem então somar a essa saúde tão importante e tão necessária de ser discutida. Nesse aspecto eu trago uma perspectiva de uma fala, né, do Papa, que ele diz o seguinte: vivemos não só numa época de mudança, mas numa mudança de época. E por consequente trata-se de mudanças de cultura. Encontramos-nos, portanto, num daqueles momentos em que as mudanças já não são mais lineares, mas são epocais, constituem opções que se transformam rapidamente. O modo de viver, de se relacionar, de se comunicar, de elaborar pensamentos, de comunicar entre as gerações humanas e de compreender e viver, principalmente a fé e a ciência. Essa fala é muito emblemática quando você pensa nessa saúde global, onde precisamos pensar e alinhar a nossa a nossa discussão dentro de uma mudança cultural que tem tido efeitos bastante negativos sobre o meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, entenda todos os aspectos voltados para essas mudanças epocais que também afetam a saúde planetária, que é o caso do próprio modo de viver, né, dos seres humanos, a forma de se conectar, de se comunicar, a forma de comunicar as gerações humanas, como isso tem sido difícil. E principalmente, né, de como vamos propor a ciência para essa nova era. Eu sempre gosto de trazer a ideia de como nós vivemos essa mudança dentro da sociedade numa perspectiva maior de transformações essas, né, que a fala do Papa é muito categórica quando diz mudanças que vão para além de ações lineares, mas mudanças epocais. E essa é uma delas, onde precisamos vivenciar uma nova era, onde estamos num século onde a sociedade em rede, a conectividade, o modo de viver leva para uma mudança radical na sua forma estrutural de ser, quando você pensa que saiu de uma era industrial e agora está numa era das conexões, uma era da sociedade em rede. E quantas mudanças aconteceram para que entendêssemos que essas mudanças têm a ver com o mundo agora que é digitalizado. E é nessa perspectiva que eu queria pautar essa minha fala, trazendo a ideia de que as tecnologias ela vêm para um processo de inovação que a sociedade vive, mas principalmente para atender as demandas que são importantes para aquela era. E é nesse sentido que nós vemos as diferentes mudanças climáticas, toda a problemática envolvendo a biodiversidade ou a redução dessa biodiversidade, a extinção de muitas espécies, a desigualdade social, a própria fome alastrando a pobreza e a miséria no mundo. E vemos isso como uma saúde global totalmente fragilizada. E por outro lado, nós temos tecnologias de ponta, que podemos pensar de como elas podem fomentar essa saúde planetária de forma positiva. Eu trago alguns princípios que mostram como essa saúde global ela precisa ser concebida e ela
precisa ser discutida e ela precisa ser discutida com ações apropriadas. E eu trago pelo menos aqui 2 enfoques. Um, nessa ênfase das noções de que a saúde global ela precisa estar pautada na equidade, na justiça, na solidariedade, em direitos, compaixão e respeito mútuo. Se nós não entendermos essa saúde global, que envolve todo o desastre ambiental e toda a perspectiva também de mudanças em nível de economia, da sociedade, da própria política, da governança, nós não poderemos jamais entender como as tecnologias podem influenciar de forma positiva essa saúde global. Para além disso, a saúde global ela precisa ser entendida como pesquisa e ação colaborativa e transnacional para promover a saúde de todos. Só conseguiremos entender as ferramentas tecnológicas como algo que pode ser positiva para os efeitos e para as mudanças necessárias dentro dessa perspectiva da saúde global, quando entendermos que essas ações precisam ser colaborativas, integrativas e de uma forma globalizada, mas não globalizada no sentido único, de ser único, mas de ser visto dentro da sua ideia, integrativa e transnacional. Então, entender o conceito de saúde planetária é importante, principalmente para termos a dimensão de como essa articulação, tecnologia e saúde planetária, elas podem se complementar. Então, eu não trouxe um conceito aqui teórico, talvez muitos de vocês conheçam sobre esses conceitos, muitas palestras virão nessa perspectiva de mostrar o conceito da saúde planetária, mas eu trouxe uma reflexão, O que seria então essa saúde planetária que hoje é discutida, que hoje é muito falada? E essa perspectiva mostra exatamente que a saúde planetária é um novo esforço para tratar a questão da sustentabilidade da vida humana no planeta, sob a ótica cada vez mais integrativa, transdisciplinar e global. Então, são 3 características que fazem com que a saúde planetária ela tenha um viés realmente de cooperação, na perspectiva da sustentabilidade da vida humana. Já que os problemas dessa saúde, e dessa crise planetária ela transpassam fronteiras geopolíticas, delimitações acadêmicas e afetam a humanidade como um todo. Então, se tivermos ciência desse aspecto da saúde planetária, a gente vai conseguir entender como as tecnologias têm uma influência muito grande, na perspectiva positiva de pensar essa saúde planetária, ou de pensar a relevância das tecnologias para a saúde planetária. E as tecnologias, então, ela tem essa abordagem, que vem do 4.0 da saúde, e essa abordagem ela decorre da indústria 4.0, ou da 4ª revolução industrial, que tem uma discussão muito ampla dentro da presença dessa maior automação, sistemas de informações como a internet das coisas, o Big Data, entre outras tecnologias disruptivas, que são capazes de transformar novamente a lógica da produção, da economia e da sociedade. Então, um grande contexto e relevante contexto que as tecnologias estão inseridas e tem relevância sobre a importância planetária, diz exatamente em relação ao aspecto de transformação que pode acontecer na produção, na economia e na sociedade. Eu trouxe algumas ideias de pensar essa saúde global, pensando quais são esses fundamentos da saúde global ou da saúde planetária. Então temos que antigamente, em épocas anteriores, a saúde global era dita como a saúde internacional clássica, que se fundamentava em bases médicas e biológicas, e não num contexto globalizado interdisciplinar, e em relações muito assistencialistas, principalmente provenientes de países desenvolvidos que destinavam esses recursos e toda a assistência aos países menos desenvolvidos. Esse era um aspecto da saúde global.
Para além disso, esse movimento ambientalista ele teve um importante papel na divulgação do termo saúde global. Por quê? Porque estava cada vez mais relacionado, ou então tendo o ponto de vista de que pensar a saúde planetária tinha a ver com pensar a saúde do meio ambiente. E relacionado a esse termo, né, nós podemos aí também trazer a perspectiva do movimento ambientalista como relacionado a vários efeitos de mudanças ambientais globais para a saúde humana. Então, são dois aspectos que levam a gente a discutir duas vertentes importantes, né, dominantes da saúde global ou da saúde planetária. E por que eu estou trazendo isso? Porque se pensar tecnologias nesse contexto, precisa se entender como essas tecnologias estarão inseridas nesse contexto globalizado da saúde. E aí essas duas vertentes, elas têm a ver. Uma compreende a saúde como um valor em si, levando as orientações de natureza solidária e altruísta, fundando sim princípios éticos, como falamos anteriormente, em justiça social, em equidade, em solidariedade. A saúde planetária ou global, ela prioriza a melhoria da saúde e a busca da equidade para todos os povos, ou para os povos do mundo inteiro. Nós não podemos pensar essa busca por equidade na saúde em termos de Brasil, em termos de Europa e Estados Unidos. Nós precisamos pensar isso de forma globalizada e nós passamos muito tempo pensando esse ambiente globalizado em aspectos muito pautados num contexto local, né? Uma outra vertente que eu destacaria era exatamente utiliza a saúde global como ferramenta para viabilizar interesses próprios de países, né? Mas agora preocupado com a segurança sanitária em aspectos fronteiriços, militares, econômicos e principalmente comerciais, né? Econômicos e comerciais. Então são duas vertentes hoje bastante dominantes que são avaliadas e por conta disso, né, estamos hoje pensando em algumas ações que possam promover essa saúde planetária, pautada sim no contexto das tecnologias, mas principalmente se tivermos a noção de que a saúde global ela tem uma interdependência global de problemas, de determinantes e de soluções para a saúde. Não podemos desvincular isso porque nenhum tipo de tecnologia terá importância e relevância na saúde planetária se isso não for considerado. É importante considerar a capacidade de influenciar os determinantes da saúde e as soluções para muitos problemas de saúde não podem ser assumidos exclusivamente por ações nacionais. Já vimos que essa saúde globalizada ela é transnacional. Para além disso, as demandas em ampliação de diálogo entre o setor saúde e as relações internacionais e todas as áreas que se interdisciplinam também para manter essa saúde planetária. E o caráter multiprofissional e interdisciplinar, utilizando ali saberes da ciência biológica, ambientais, humanas, sociais e até acrescentaria das próprias tecnologias, que vem os saberes tecnológicos. E aí sim, nós teremos uma crise planetária que pode ser fragilizada. Essa crise planetária, né, vocês vão ouvir falar durante todo o evento, ela é uma crise hoje civilizatória, né, é uma crise que estamos inseridos num contexto muito maior do que tudo que podemos pensar. Envolve aí a questão da água, da energia, do meio ambiente, dos alimentos, a própria produção de alimentos no mundo, mudanças climáticas, aquecimento global, modo de desenvolvimento, as injustiças sociais, as desigualdades, as inúmeras pandemias, epidemias. Então, vivemos num planeta e sociedades enfermos. Precisamos pensar de que todo o contexto de pesquisa e ação sobre essa crise planetária, ela tem que ter um foco de solução que seja soluções fortes para minimizar essa enfermidade. E por isso as tecnologias ela têm uma influência muito grande
e um potencial muito grande para minimizar essa grande enfermidade que vivemos hoje. Então, diante de toda essa problemática trazida, eu fiz questão de ilustrar, né, o que Rajendra Pachauri, né, Prêmio Nobel da Paz, trouxe, e que isso deve nos incomodar muito. É exatamente a ideia de que sociedades elas não se sustentam onde o meio ambiente sucumbe ou estão sucumbidos. Essa revolta, né, na fala de Rajendra mostra o quanto nós devemos estar incomodados com isso. E quando a gente pensa em tecnologia, trazendo a possibilidade de regeneração para essa sociedade, para esse ambiente sucumbido, a gente não pode deixar de considerar, né, o que hoje ainda é colocado, né, o antropoceno, aquela época geológica que muitos consideram como colapso social e ambiental. E você considera isso? Essa é uma reflexão importante. O termo antropoceno ele não é recente, né? Tem sido apresentado por muitos autores em publicações internacionais, foi colocado pela primeira vez, né, mais ou menos aí em 2000, trazendo o Cruzen, né, trouxe essa perspectiva da geosfera, biosfera dentro da perspectiva antropocena. No entanto, sua maior divulgação e notoriedade ocorreram após a publicação de um artigo, né, feito na Nature em 2012, onde ele destaca a geologia da humanidade, como esse centro do universo estava considerando o processo humano, não humanizado, mas o processo humano, o processo feito pelo homem, né, na perspectiva de ser realmente um conceito a considerar, principalmente quando falamos de saúde planetária. De acordo com o mesmo autor, né, o termo antropoceno ele se encontra mais adequado às efetivas alterações do homem na dinâmica da Terra, e não num efeito positivo, né, que aumentaram de formas aceleradas em razão da evolução da ciência e da tecnologia moderna. Então a gente vê o lado negativo dessa tecnologia influenciando aspectos negativos da saúde planetária, e a gente vê o quanto hoje a tecnologia ela pode ser vista por um lado positivo, né? Uma mesma reflexão ainda sobre o antropoceno diz que as intervenções antrópicas, né, aquelas realizadas por homem na superfície terrestre, elas independem do grau de seu impacto. Implicam em uma maior ou menor ruptura ou alterações de funções ecológicas, ou seja, de todo o funcionamento desse ecossistema, sendo com isso capazes de interferir na estabilidade dos inúmeros ecossistemas. Então, essas intervenções do homem, elas foram significativas para hoje termos um ambiente, nós termos um planeta enfermo. Mas estamos vendo possibilidades, e é por isso que um ponto forte que eu trago para a conexão das tecnologias para a promoção de uma saúde planetária, um efeito positivo na saúde planetária, ela tem a ver com questões que necessitam de uma nova abordagem. Considero, inclusive, que essa nova abordagem ela precisa ultrapassar a ideia da economia pautada somente no PIB, né, como principal educador da saúde, economia, política ou sociocultural. Precisamos pensar numa cidadania digital que interfira nessa saúde planetária de forma positiva. Enquanto tivermos pautado todo como principal indicador, né, da saúde, da economia, da política, da cultura, da sociedade, o produto interno bruto, nós estamos focando apenas num aspecto que vai ser cada vez mais degenerativo, né, desse planeta que está enfermo. A saúde populacional, integrada com a saúde planetária, necessita de transformação de modelos, econômicos principalmente, para gerar o que nós já vimos que é necessário, que são noções básicas da saúde planetária, que é a equidade social
e principalmente a regeneratividade dos ambientes naturais e dos seus ecossistemas. Nós precisamos pensar a conexão da tecnologia para a promoção da saúde planetária, baseada nesses dois aspectos que são fundamentais. Equidade social, que traz consigo todos os outros valores, a justiça social, a generosidade, solidariedade, o respeito mútuo pela pessoa, a saúde de todos, mas também na noção e necessidade regenerativa, né? Essa regeneratividade dos ambientes que já estão inumeramente afetados dentro desse aspecto global. E aí eu gosto muito de trazer essa ideia de que Manuel Castells já falava sobre as tecnologias. Ele dizia que a internet ela não é só uma tecnologia, é um instrumento tecnológico e forma de organização que distribui o poder da informação. Imagina você pensar o poder da informação aqui, pensamos sociedade, economia, política, todo aspecto de governança. A geração do conhecimento, então pensamos aqui todos os aspectos voltados para a pesquisa, para a extensão, para o campo acadêmico e a capacidade de se conectar ou conectar-se à rede em qualquer área da atividade humana. É interessante que Castells, ele já traz essa perspectiva que eu queria muito trabalhar e pensar com vocês, discutir com vocês, refletir com vocês nessa palestra. Nós precisamos pensar assim a internet, mas como algo que é positivo para toda a enfermidade que nós já temos dentro do planeta Terra. E Castells traz isso muito bem. E aí eu trago algumas dessas tecnologias que hoje nós vemos com grande potencial regenerativo desses ambientes que já estão afetados. Por exemplo, a inteligência artificial, sem sombra de dúvida, não existe discussão contrária a isso. Já é capaz de superar a inteligência humana em muitos processos, principalmente no processamento de dados, nas tomadas de decisões, a consciência humana, mas ela jamais, né, será artificializada. Essa consciência humana, ela não pode e não deve ser artificializada. Não são os robôs que vão deliberar sobre as inúmeras decisões que vamos precisar tomar. E isso precisa ser o ser humano. No entanto, essa tecnologia ela vem como um instrumento, como uma ferramenta que vai auxiliar o homem nas tomadas de decisões de forma a pensar a regeneratividade desses ambientes naturais. Além disso, esses avanços na info e na biotecnologia, eles poderão ajudar cada vez mais as consciências humanas a terem maior sabedoria nos processos de liderança e governança. Não podemos pensar a saúde planetária sem pensar numa liderança e governança que entenda a Agenda 2030 como uma agenda que é da sociedade como um todo. E é nessa perspectiva que hoje já existe menção da indústria 5.0, que trará de volta a humanidade para o centro dos avanços tecnológicos, mas pautando sempre nesse aspecto de visualização da saúde planetária. E também, né, pensando ainda nas tecnologias como ferramentas importantes, nós destacamos aqui, por exemplo, essas soluções tecnológicas, né, e as importâncias que elas podem trazer para a saúde planetária, no entendimento de que é através, né, do que poderíamos chamar de soluções 5.0 ou saúde 5.0 ou das tecnologias 5.0, como a integração dos Big Data, como os blockchain, que são as internets de valor, a internet das coisas, paradigmas da descentralização, os tokens, contratos inteligentes, como os contracts mates, as identidades digital com reputação pessoal, de alcance planetário, entre outras que possibilitarão em muito as pessoas a construírem uma cidadania planetária, capaz de transformar o mundo digital num aliado da saúde planetária e não o contrário. As tecnologias não podem estar a nosso dispor para destruirmos ainda mais o ambiente, pois haverá cada vez mais condições socioculturais para implementar os princípios da economia circular, colaborativa e do desenvolvimento sustentável. Isso que o planeta precisa, é entender esses princípios da economia circular,
da economia colaborativa, do desenvolvimento sustentável, a partir de um grande aliado, de um grande processo tecnológico, envolvendo as inúmeras ferramentas aqui já faladas, como a inteligência artificial, como os blockchain e como inúmeras outras tecnologias importantes. Eu queria muito poder, de certa forma, trazer uma discussão aprofundada e eu trouxe esse livro, que é um livro bem atual, o livro do professor Máximo de Felice, é um professor da USP, e ele tem pesquisado muito e tem trabalhado muito nessa perspectiva da cidadania digital. E para além dessa ideia da cidadania digital ou pensar somente as tecnologias, eu acho que o professor Máximo de Felice ele traz nesse livro, né, que tem como subtema a crise da ideia ocidental de democracia e a participação nas redes digitais, ele traz uma ideia bem interessante de tudo isso que nós estamos falando aqui, né, de como essa cultura digital ela tem um potencial enorme de influenciar positivamente o meio ambiente, consequentemente a saúde planetária. E eu trago um pequeno trecho, né, que ele discorre no livro, mas é um livro que vale a pena você adquirir para aprofundar o conhecimento nessa área, principalmente da cidadania digital, dentro do contexto dos ecossistemas biológicos, dos ecossistemas ecológicos, e ele traz a ideia de que a cultura das redes e das conectividades, né? Falamos lá atrás que nós vivemos nessa era da conectividade, ela inverte esse processo e introduz essa cultura que faz com que nós percebamos não somente como dependente do meio ambiente, mas também como fazendo parte dele. Então, essa é uma ideia interessante. Quando nós entendemos que nós fazemos parte desse planeta, que nós temos responsabilidade sobre esse planeta e que nós não usamos somente as coisas que estão aqui, nós podemos usar de todo o contexto tecnológico que nós vivemos para salvar esse planeta. Ele diz ainda que trata-se de uma perspectiva particular em que somos um dos pontos de uma rede mais complexa, no qual tudo que provocamos gera impacto. No todo, por sua vez, tem impacto sobre os nós dessa rede, né? Ou sobre todos nós. Assim, o conceito de conectividade é o início de um novo conceito de ecologia. Isso é interessante porque nós sempre tentamos bipolarizar, separar o que é digital, separar o que é conexão. Conexão para a política, conexão para a sociedade, conexão para a economia. E ele diz que essa rede digital, essa rede de contexto das tecnologias faz com que tenhamos uma nova ideia do que é o conceito de ecologia, ou seja, o conceito dos ecossistemas que precisamos reequilibrar, regenerar para que tenhamos a saúde planetária realmente restaurada. Sem sombra de dúvidas, estamos assim, pedindo socorro e tentando entender, né, como esse planeta pôde estar tão enfermo diante, né, desse contexto todo de tanta inovação, de tanta tecnologia que está presente na nossa era, no nosso século XXI, e mesmo assim nós penamos com um planeta totalmente devastado, né, nas diversas áreas ecológicas, ambientais, climáticas, de saúde, de água, enfim, todos os aspectos desse ecossistema está abalado. E para finalizar, eu trago uma reflexão, né, diante desses estudos e pesquisas que nós temos feito, pensando a tecnologia como potencializadora de várias ações, seja na educação, seja na cultura, seja na saúde. E eu trago essa reflexão para a gente não finalizar essa fala, mas para trazer vocês a um incômodo, né, de como nós podemos pensar a relevância das tecnologias para a saúde planetária.
E a reflexão é o seguinte: é imprescindível reconhecer o valor do ambiente digital, ou seja, das tecnologias, como importante aliada do ambiente natural e procurar apoiar o desenvolvimento dessas tecnologias que promovam a saúde e o bem-estar planetário a partir de um maior protagonismo e empreendedorismo de todos em ecossistemas para inovações integrativas, socioambientais e tecnológicas. Nós não podemos nos furtar de pensar o digital, de pensar as potencialidades das tecnologias, se não for aliada desse ambiente natural. E para além disso, apoiar o desenvolvimento dessas tecnologias, mas com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar planetário. E para isso, precisamos sim ser os maiores protagonistas, os maiores empreendedores de todos esses ecossistemas de inovações integrativas e colaborativas e socioambientais e tecnológicas que promovam a equidade e saúde para todos. Do contrário, estaremos sendo insanos em pensar ou fazer sempre a mesma coisa e querer resultados diferentes. Nós não conseguiremos um planeta onde tem uma saúde planetária adequada se nós estivermos e continuarmos fazendo o mesmo. Então, que façamos diferença, que sejamos otimistas e sejamos muito empenhados, né, empreendedores mesmo, em fazer diferença no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, na nossa escola, na nossa universidade, na nossa rua, na nossa família, na nossa casa. Que façamos diferença, diferente, para que tenhamos sim essa saúde planetária restaurada, regenerada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradeço e parabenizo a organização do evento pelo tema e fico à disposição para que a gente possa, em outras oportunidades, discutir mais sobre o fomento das tecnologias no contexto da saúde planetária. Muito obrigada.